Deixa eu te falar, agora, direto, a gente tem uma empresa no setor de mídia exterior. Sim. No nosso planeta OH, uma única empresa com capital na B3. Uma única. Isso. Que se chama Eletromídia. É uma empresa que fez algumas aquisições. Ela fez o IPO, se eu não estiver enganado, em fevereiro de 2021, foi alguma coisa assim. Esse preço dessa ação dessa empresa, ela está andando de lado igual um caranguejo desde então. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas em geral está andando de lado. Mas é uma empresa que mostra assim, um potencial bacana. Como eu sou leigo, eu te pedi para você dar uma examinada na ELMD3, que é a ação ON da ordinária nominativa da Eletromídia. Eu andei examinando lá na minha leiguice, examinando os papéis, mas que eu não tenho a competência para fazer um diagnóstico, uma radiografia desse seria um asset. Não, essa ação dessa empresa. Essa ação. A empresa em si, ela vale aproximadamente 2 bi em valor de mercado, né? Ou seja, a empresa foi ao mercado para captar dinheiro para fazer aquisição. Ela vem fazendo aquisição. Ela vem passando por mudanças na empresa. Acho que é super relevante, todo mundo que está ouvindo aqui a gente, independente se entende ou não do assunto ações. Pega o resultado da companhia, abre e lê. Porque ela pode te dar insight do teu próprio negócio. Porque o que a gigante está fazendo, na teoria, é um indicativo do que você vai acabar acontecendo ou que a própria empresa está buscando até nas próprias aquisições. Está mostrando ali, dando uma sinalização para o médio, pequeno. Como é que faz? Preço que se paga pela empresa. Qual é o múltiplo do lucro que está se fazendo? Que tipo de dívida que a empresa está tomando? Quais são as direções que a empresa está indo? Para que você até pequeno, como eu gosto de chamar sempre, você tem um peixe chamado peixe piloto. Né? Tem um tubarão, ele come lá a presa, aí sobe os pedacinhos e o peixe piloto vai acompanhando lá o processo. Seja o peixe piloto da empresa listada. Como? Entendendo como o mercado vai fazer. Então ela está passando por um processo de mudança da sua maneira de ganhar dinheiro. Ela está saindo do setor de transporte para o setor de ruas. Okay? Essa é a perspectiva da grande mudança da companhia na geração de resultado dela. Tá? É uma empresa que aí está ajustando. A empresa já no início ela chegou a valer, eu acho que R$22, R$23 a ação. Aí foi próximo a 16 e ela chegou a cair bastante também no processo. Ela chegou a subir do fundo até agora quase 40%, 60%, não sei agora o número de cabeça 60%. Desse processo. Mas esquece o preço da ação e acompanha trimestralmente para o leigo do que eu estou falando. E aí vale aquilo que eu comentei com você. A empresa hoje, o múltiplo da companhia é 10 vezes EBITDA. Então, ou seja, trazendo a valor presente, o valor da empresa é aproximadamente 10 vezes o lucro projetado da companhia. Então, se valorizou e a empresa se valoriza, por que ela tem esse valor de mercado? Porque está se projetando esse resultado ao longo do tempo. Então, ela está com caixa, ela está fazendo aquisição, ela tem algumas sujeiras no balanço. O que significa sujeiras do balanço? Você, obviamente, quando você vai acumulando compras de empresa, não é todo trimestre que você consegue ir resolvendo a situação. Ou seja, ela está precisando de escala, ela está aumentando o seu quadro de exposição, tem margem, o business é um business de margem, mas tem que se preocupar muito com o custo indireto. Pessoal, gente, espaço, etc., tecnologia, essas coisas todas. Então a empresa, ela acabou de se receber uma compra aí de um grupo grande, né? Não sei se a gente pode falar. Globo. Mas, isso, fez a aquisição de um pedaço. Mas não está aprovado ainda. Não está aprovado, mas dificilmente não vai ser aprovado. Dificilmente. E, obviamente, a Globo fez... mas o anúncio serviu para... O papel subiu 17% desde o anúncio, né? Por causa da alavancagem. Então, o que a gente está dizendo aqui o processo... Como é que você ganha dinheiro? Basicamente, é reais por metro quadrado exposto e tempo. Ou seja, se você tem cada vez mais anunciantes nos seus espaços, consegue ter mais espaços em locais
que se paga mais por isso, você tem uma valorização. Porque o painel, ele está em qualquer lugar. Um painel numa posição, ele pode gerar mais resultado do que o outro ao longo do tempo. Então, é um business de, na minha humilde visão, real estate. Ou seja, você precisa estar em espaços, em posições que tenham grande fluxo, que seja extremamente valorizado, para que você possa jogar a imagem. E aí você está disputando a imagem ali com a atenção de todo mundo. Então, ou seja, a capacidade que você tem hoje de jogar na internet com esses painéis aí digitais que a gente está falando hoje, você tem a agilidade e basicamente a mídia vai mudando ao longo do tempo. Então, é um business que, na minha visão, é um business que vai se alavancar bastante, ou seja, vai se tomar dívida e vai tentar. Tem outras empresas que não estão no tamanho dela, que vão tentar fazer o processo que eu estou falando aqui com você, o processo do peixe piloto, né? Processo porque, efetivamente, você tem um espaço que ele vai querer no futuro e você tem um contrato de 30 anos com uma super multa e ele quer aquele espaço, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o contrato? Não, ele vai te comprar. Então, se você está naquela região ou sabe para onde você está indo e se posicionou, basicamente as pessoas vão te comprar. Não é só esse negócio, é qualquer negócio. Se você está numa posição onde o seu concorrente, que é maior que você, quer estar e você chegou antes, e como é que você sabe onde que ele quer estar? Porque, efetivamente, a informação dele é pública, a sua não. Então, o que eu gosto sempre de falar para as pessoas em mercados competitivos, primeiro, olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, basicamente, é lá que vem as derivadas do que vai acontecer no futuro. E se posicionar aqui antecipando... Um delayzinho de 2 anos, 3 anos. E, às vezes, sendo ultra honesto para você, basta que você esteja numa cidade onde ninguém quer estar. Ou basta que você esteja num local onde ninguém está olhando agora e é a próxima derivada. Então, o que eu estou colocando aqui, muito dos negócios que eu vi gerarem valor ao longo do tempo, foi simplesmente copiar uma ideia que foi feita em um local e, basicamente, em anos depois, a coisa veio e aconteceu. Tá? Então, e é um negócio que é business de relacionamento, posição e fluxo. Então, ao longo das coisas, ao longo do seu entendimento, vai ter locais que você vai se posicionando, vai tendo um relacionamento que às vezes ninguém quer. Por exemplo, mídia de elevador. Quem falava sobre mídia de elevador anos atrás? Ninguém falava sobre isso. Então, mas eu estou falando, será que tem... É uma vertical deles. Eu vou te dar um exemplo. Será que tem todos os elevadores, tem ele? Não. Acho que com certeza não deve ter. Não. Será que todos... Ele tem concorrência. Ele tem concorrência. Então, alguém está ocupando o espaço que ele gostaria de estar. Então, a gente está falando aqui mídia de rua. De rua, por exemplo. Estou falando de mídia de regiões onde não se tem mídia. Ou se paga muito barato por estar na mídia. Por exemplo, vou dar aqui... Estou dando um exemplo só para a gente poder simplificar. Você pega uma região onde ninguém quer estar. Vou dar um exemplo aqui, Macaé. Quando o petróleo estava $50, ninguém queria estar em Macaé porque não passava ninguém. Digamos que o petróleo agora está com 70, 80 e a gente tem aí uma enxurrada de investimento em petróleo e gás pelos próximos anos aí. O cara lá de Macaé, não estou jogando nada contra o Macaé, ok? Que está lá posicionado fazendo a mídiazinha dele lá em Macaé. Quando o petróleo voar, será que a mídia dele vai ficar mais barata ou vai ficar mais cara? Vai ficar mais caro ao longo do tempo. Porque o anunciante dele vai aceitar pagar mais ao longo do processo. Então, estar conectado com informações que vêm do mercado financeiro e na dinâmica que se tem, facilita você a estar posicionado para a mídia do futuro. Então, por exemplo, estou dando só insights aqui para a gente poder não chegar no assunto diretamente da questão. Construtora. Né? É um anunciante que, quando o juros está baixo, explode. Certo? Anuncia pra caramba. Agora não tem ninguém falando sobre anúncio de construtora. Tem algum lançamento que você conhece? Uns poucos. Poucos. O pessoal está se mexendo, hein? Não, o pessoal de construtora... Eu tô te dando exemplo sobre um assunto, né? Na hora que estiver bombando o assunto anúncio sobre lançamentos imobiliários, quem já foi lá na construtora, vendeu o espaço antes, sai na frente, não sai? Uhum. Porque o cara viu que o movimento é de apreciação. Então, se o movimento é de queda, por exemplo, dos juros agora que a gente vai ter,
e aí quem está ligado no mercado financeiro sabe que vai acontecer, quais são os setores que vão se beneficiar com aumento de margem e vão gerar mais mídia para esse processo. Tá lá. Você vai saber o que vai acontecer. Então, juros mais baixos, e aí não precisa ir muito longe. Lá atrás, setor de franquia, como explodiu o setor de franquia, né? O franqueado, porque os juros caiu, ele não tinha o que fazer, ele foi lá empreender ao longo do tempo. Então, o mercado financeiro, para você tangibilizar no que você faz, é olhar aquilo que é informação, e aí a gente está conversando aqui, às vezes as pessoas nunca tiveram esse insight de procurar, sabe? Tá dada a informação, tem relatório, tem um monte de coisa, muito insight ali. Para mim, eu estou olhando com uma ótica de investidor. Mas vou te dar um exemplo. Se eu sou um cara que gosto do setor de mídia, conheço agora aqui o Antônio José, e quero pegar esses insights do que eu estou falando, eu posso chegar para você aqui, posso ser teu sócio? E a gente trabalhar junto para depois a gente vender a tua empresa para Elemídia? Eletromídia. Eletromídia. A Elemídia é um deles lá. Vamos vender para Eletromídia? Você tem certeza absoluta que eu vou comprar a tua empresa muito mais barata do que ela que está lá. Mas a gente vai no insight. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, o mercado financeiro não é um lado ruim, é o lado positivo. Então, quem sai na frente, quem bebe água mais limpa, sai vencedor ao longo do tempo. Então, eu gosto sempre que as pessoas busquem, e esse é um grande case para vocês, de procurar informação sobre eles, ler o que está ali, mas esquece às vezes do número, do balanço. Eu não investiria, ok? Dos números que estão hoje, eu não tomaria esse risco para mim. Não. Sacanagem. Não, eu tô falando nesse momento o preço da ação tá alto. Não, é porque na verdade está contratado um crescimento. E não tá pagador de dividendo também, né? Tá tomadíssimo, né? Cheio de investimento. É porque para mim, aí é um conceito do que eu acredito, ok? Eu prefiro pagar mais caro para uma empresa que está mais tempo no mercado, listada, que tem para mim conceito de governança mais claros, do que eu chegar aqui agora e aceitar sentar lá por um valor de uns lucros a futuro de 10 vezes. Então, por exemplo, às vezes eu prefiro tomar e empreender em negócios que, na minha visão, são melhores ou mais baratos do que o preço que está se pagando. Estou pagando 10 vezes lucro na empresa. O valor da empresa hoje vale 2 bi. Para eu ganhar dinheiro, a empresa tem que sair de 2 para valer 4, 5, 10. Será que ela tem tantos diferenciais competitivos contra os concorrentes? Não sei. Não tenho conhecimento. Então, o que eu estou querendo falar e eu não consigo ver isso. Mas você consegue ver e até pegar insight do que você está falando. Então, eu consigo ver, por exemplo, eu faço esse mesmo raciocínio para o meu mercado. Tem empresa listada no meu mercado? Não tem. Mas tem nos Estados Unidos. Então, o futuro da Fatorial, eu já sei. Então, eu não preciso que alguém me diga qual é o futuro. Eu sei, e eu estou trabalhando para esse futuro. Saiu da minha cabeça? Não. Eu estou olhando o que está acontecendo, os movimentos. E estou sentindo a conversa com o cliente. As necessidades do cliente, o que ele está buscando, onde ele está se posicionando. Então, não abri o problema com o escritório na Barra, porque eu queria ter mais um escritório. Nossa, eu adoro abrir escritório, 1 metro quadrado, nada disso. Eu vi que o cliente na Barra estava começando a não querer ir na Zona Sul. E o cliente que na Barra queria ficar na Barra. E a Barra é o vetor de crescimento do Rio de Janeiro. As pessoas saem das outras regiões e vêm para a Barra. Então, a região que mais cresce no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Então eu vou abrir no centro da cidade, que ninguém quer ir? Não, vou abrir na Barra. Ah, mas o centro é mais barato. Ok, mas ninguém quer ir lá. Se eu preciso me relacionar com pessoas, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Então eu pego isso aí com insight de real estate, eu pego a área aqui do pessoal que está para onde está crescendo, qual é o prédio que as pessoas geralmente vão. Eu estou num prédio que todo mundo sabe o que é, num prédio que efetivamente é na região onde eu estou o melhor que tem. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é, os insights na minha cabeça que vale para vocês é o que ele está te dizendo. Entende? Não sei se as pessoas estão conseguindo pegar essa claro questão. Que tá. Mas esquece às vezes o número ali. Para mim, é uma empresa que está alavancada, precisa entregar resultado. Pode ser um bom case, mas se eu tenho R$1 para investir nela em outra, eu vou investir em outra. Ponto. E aí que eu falei, lembra de falar marcação? Eu posso me arrepender do que eu estou falando aqui agora. A empresa pode explodir de valor, mas não levem isso como uma indicação ou não de negócio. Para mim, que eu não entendo do business,
Posso virar um super entendedor depois de falar. Falar, ó, comprei. Te avisar, pra você avisar todo o portal de audiência, pra nego não me matar depois. Mas é um case que vocês deveriam acompanhar trimestre a trimestre. E sabe o que é o mais legal? Que é super relevante e ninguém participa? Você sabia que você pode votar no futuro da empresa sem ser dono dela? Basta que você tenha uma ação? Sim. Você vai lá, senta, Eu comprei 2 lotinhos pra isso, pra acompanhar lá. Você compra um, participa do call, e se você votar contra, vão ter que escrever lá na ata. Contra.